A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que tenhamos um tempo especial agora, quando vamos meditar na palavra mais poderosa que existe na face da terra, que é a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se a partir de agora, acione o sininho para que a gente possa sempre estar alertando você de quando tem novidade aqui pelo canal. E se essa palavra que nós vamos compartilhar agora, ela for relevante para você, não deixe de compartilhar, tá bom? A gente não pode receber alguma coisa que a gente julga ser boa e ficar com aquilo só pra gente. Nós precisamos compartilhar com outras pessoas, tá? Muito bem. Hoje eu quero falar com você sobre lições de um milagre. Lições de um milagre. E para isso, eu quero ler para você um trecho aqui da Bíblia Sagrada que conta exatamente sobre um milagre. Segundo Reis, livro de Segundo Reis, capítulo 4, versículos 1 em diante. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. E quando as vasilhas já estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, prepare aí o teu coração, porque existem lições extraordinárias dentro dessa história. Eu acho que ficou bem claro, né? A mulher perde o marido, ela tinha dívida, né? O marido deixou dívidas, e aí os credores queriam levar os filhos dela para trabalhar como escravos. Isso aqui era uma condição daquela época. Quando um hebreu, ele ficava endividado, ou ele tinha uma condição de vida de pobreza, de miséria, ele também poderia se vender como escravo. Esse período de escravidão duraria 6 anos e no 7º ano ele poderia ficar liberto. Era isso que os credores estavam querendo, que ela entregasse os 2 filhos dela para trabalhar como escravo para eles. Isso não seria pelo resto da vida, mas seria por esse período de 6 anos e no 7º ano eles seriam liberados. Só que ela era uma viúva, ela estava sozinha. Ela só tinha agora aqueles 2 filhos. De repente a família iria se desfacelar por completo. Por isso ela vai até o profeta e vai buscar ajuda, vai buscar socorro. E aqui começam algumas lições. Primeira coisa, nessa lição de milagre: essa mulher procurou a pessoa certa. Talvez esse seja um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam. Tem gente que quando está com problema acaba procurando socorro, conselho em lugares errados, com gente errada. Tem mulher que às vezes passa um problema no casamento, vai conversar com uma outra mulher que também passa problema no casamento ou até já deixou o seu casamento e ela diz: deixa de ser boba, menina. Pague com a mesma moeda. Deixa de ser boba, vai viver sua vida, deixa esse homem. Esses são os conselhos, às vezes, que a pessoa escuta. Dificilmente escuta um conselho de restauração, de oração,
de crer, de ter fé. Mas geralmente é isso, chuta o pau da barraca. Às vezes as pessoas procuram socorro em lugares errados. Esses dias eu ouvi um comentário que eu achei fantástico. E esse comentário dizia sobre as famosas críticas construtivas. Aí essa pessoa dizia o seguinte: como é que alguém que nunca construiu nada pode fazer uma crítica construtiva a alguém? Aí ele falou: eu passo, viu? Eu libero, eu não quero receber essas críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, essa é a primeira lição. Veja a quem você tem procurado ajuda, com quem você tem procurado socorro. Essa mulher foi com a pessoa certa, foi com o profeta. Segunda lição. É interessante que quando o profeta pergunta assim para ela: o que você tem em casa? E ela responde assim, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então ela tinha alguma coisa. Mas você percebe que antes dela responder que tinha uma vasilha de azeite, ela disse que não tinha nada. Pronto, essa é a segunda lição para a nossa vida. Nós temos que começar a prestar atenção que temos, sim, alguma coisa. As pessoas estão sempre acostumadas a dizer que elas não têm nada. Eu não tenho nada, porque ninguém olha para mim, porque ninguém para me escutar. E a própria pessoa que está te escutando naquele momento é quem? Mas a pessoa diz que não tem ninguém por ela, ela diz que não tem nada, e essa mulher tinha alguma coisa. Então comece a observar o que você tem. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa. Tem gente que diz assim: mas eu não tenho fé. Você tem fé, talvez ela seja pequena. Mas deixa eu te lembrar o que Jesus disse: que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, será suficiente para transportar um monte de um lado para o outro. Então o que importa é que você tenha fé. Não fique preocupado com o tamanho dela, mas você tem alguma coisa. Então guarda isso. Você tem alguma coisa. Não fique dizendo que você não tem nada, porque não é verdade. Terceira lição. O profeta disse para ela ir para casa e, no caminho, pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos. Então, a lição aqui é a seguinte: relacionamento, o famoso, tão comentado nos nossos dias, network. Se nós não tivermos relacionamentos, se nós não tivermos pessoas que possam ser por nós, nós vamos ter dificuldade para sair dos problemas que nós estamos enfrentando. Nós precisamos uns dos outros. Deixe de tentar ser autossuficiente, porque o mundo não vive dessa forma. Eu acho engraçado até pessoas que às vezes dizem assim: eu sou autodidata, não preciso de ninguém. Opa, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser autodidata. Outro absurdo é você dizer que não precisa de ninguém. Sabe por quê? O autodidata diz assim, não, eu sou autodidata, eu não preciso de ninguém. Eu só fiquei olhando um rapaz tocar violão e eu aprendi a tocar violão. Opa, mas então teve um rapaz que você ficou olhando tocando violão. Como é que você não precisa de ninguém? Autodidata é porque você não precisou que aquela pessoa chegasse com você e falasse: olha, é assim, o acorde se forma dessa maneira, é assim que você pega o violão, essa daqui é a corda que você chama de mi, essa daqui é ré. Tá, você não precisou disso. Você não precisou disso, então você é autodidata, mas você precisou de alguém. Alguém que você ficou olhando, observando para ver como é que ela tocava e você aprendeu a tocar do jeito que ela toca. Você entende? Então, não tem essa de você achar que não precisa de ninguém na vida. Por isso, nós precisamos cultivar muito bem os nossos relacionamentos. Imagine se aquela mulher pensasse assim: poxa vida, e agora? Como é que eu vou pedir uma vasilha emprestada se eu já briguei com todos os meus vizinhos aqui dessa rua? Você percebe isso? Às vezes as pessoas não conseguem crescer porque elas não têm relacionamento. Elas não têm alguém com quem elas possam contar na hora de desenvolver um projeto, na hora de desenvolver um processo, na hora de procurar ajuda. Pense nisso. Quarta lição, essa daqui é especial demais. O profeta disse para ela que depois que ela fizesse isso, olha, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta.
Existem momentos que nós precisamos, depois de buscar essa ajuda, depois de ir ao profeta, depois de conversar com as pessoas que possam nos ajudar, chega um momento que é hora da gente se calar, da gente se fechar. É o momento da nossa intimidade, é o momento de alguns assuntos você tratar apenas e tão somente com a sua família e não sair por aí contando para todo mundo. E olha, até com a própria família tem coisas que você tem que tomar cuidado em dizer. Não por mal, tem gente que não é nem por mal, mas tem gente que não está preparada para ouvir os seus sonhos, tem gente que não está preparada para ouvir os seus projetos, tem gente que não está preparado para ouvir naquilo que você acredita. Então fique quieto e continue acreditando. Chega um momento, chega uma hora que talvez os acontecimentos da sua vida vão ajudar essa pessoa a te entender melhor. Mas até lá, fique calado. Isso é muito importante. Não saia por aí alardeando para todo mundo o tamanho do teu sofrimento, contando do tamanho da sua dor, ou saindo por aí contando para todo mundo quais são os seus sonhos. Se reserve, sabe? Se guarde um pouco mais. E agora, a última lição dessa história. A Bíblia diz que ela faz tudo o que o profeta mandou, emprestou vasilhas, entrou em casa, fechou a porta, ficou só com seus filhos, pegou ali do azeite e começou a derramar sobre as vasilhas. Aí a Bíblia diz que foi derramando e enchendo vasilha, enchendo vasilha, e de repente ela vai e fala para um dos filhos, traga mais uma. E ele diz, mãe, não tem mais. Acabaram-se as vasilhas, estão todas cheias, todas cheias. Aí o azeite para. Quando o azeite para, esse era o momento que talvez muitas pessoas poderiam fazer assim, pronto, está aqui o resultado, o milagre aconteceu. Estamos cheios de vasilhas, cheias de azeite. E azeite naquela época, deixa eu tentar fazer uma comparação, era como se uma pessoa tivesse, sei lá, gasolina para vender, diesel para vender. Aquilo era combustível, servia para muitas coisas. O azeite era uma coisa preciosa, era uma coisa cara. Ela poderia então já tomar as suas iniciativas. Não, ela não faz isso. Quando termina de acontecer aquele milagre, a Bíblia diz que ela volta ao profeta e diz para ele, olha, aconteceu tudo que o senhor falou. O milagre aconteceu, o azeite está lá. E agora, o que eu faço? Aí ele diz, agora volte, pegue esse azeite, pague suas contas e viva do resto. Quer dizer, tinha muita coisa, porque se dava para ela pagar todas as dívidas dela e ainda viver com a sobra, é porque era muita coisa. Mas o que isso tem a ver com lição? É que mesmo quando tudo acontece, ela não deixa de procurar a pessoa certa para lhe aconselhar. Ela não dá as costas para aquele que na vida dela, naquele momento, estava representando nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Profeta era a voz de Deus, era a boca de Deus se abrindo para falar com ela. E nesse momento ela não desprezou a voz de Deus, ela não desprezou o profeta. Ah, você não sabe nesse meu tempo de ministério como eu já vi acontecer isso. De pessoas que vêm para Jesus cheias de lutas, de problemas, clamam ao Senhor, recebem a palavra, recebem a oração, Deus as abençoa e quando tudo fica bom ela dá as costas e vai embora, como se ela dissesse, pronto, agora eu vou continuar agindo pela minha própria força. Agora eu vou pela minha própria força, pela minha própria vontade, pela minha própria condição. E esse é o momento que a pessoa quebra a cara. Aquela mulher traz essa lição. Quando tudo acontece do jeito que o profeta havia dito, ainda assim ela volta ao profeta até para que ele confirmasse o óbvio. Era óbvio que agora ela iria usar aquilo ali como resultado para sua bênção. Mas mesmo assim ela vai ao profeta. Ela não se conforma em atender o óbvio. Ela quer ouvir o óbvio saindo da boca do profeta. Que você possa aprender com estas lições de milagres. Talvez nem tudo que eu falei se aplique à sua vida, mas com certeza uma dessas coisas se aplica à sua vida. Que você possa ter a coragem de aplicar isso na sua vida e então você vai perceber mudanças extraordinárias acontecendo. Espero que essa palavra tenha tocado de maneira forte e poderosa na sua vida e no seu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção e a Tua graça sobre
cada vida que neste momento está orando comigo, crendo na manifestação da tua graça, da tua bênção e do teu poder. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que as coisas mais lindas que os céus têm preparado para essa pessoa, e talvez por algum motivo esta bênção estava retida para a vida dela, que nesse momento haja uma liberação dos céus, e milagres poderosos e extraordinários se manifestem desta hora em diante. Que o teu nome seja honrado e glorificado, desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida de maneira muito especial. Se essa palavra tocou na sua vida, compartilhe com alguém, tá certo? Faça isso a partir de agora, dê o seu like aqui também, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Um forte abraço, gente, e até a próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.